Mais um ano se passou, nós estamos agora em 2020 e esse é o rosto com que amanhecemos hoje, 1º de janeiro de 2020, claro, totalmente motivado, sabendo de antemão que será um ano de grandes desafios e certamente também será um ano de muitas conquistas. É ano de eleição nos municípios, mais de 5.500 municípios terão renovação dos seus prefeitos e vereadores este ano ou a manutenção dos velhos e ultrapassados sistemas de dominação que nós temos no Brasil. Porque mesmo que haja mudança, muitas vezes essa mudança não significa muita coisa. Nós vimos isso no Congresso em 2018, não é? Houve uma modificação nos assentos das casas legislativas da ordem de 52%, mas o que na verdade se fez foi apenas trocar deputado para o Senado para a Câmara Federal, e no final das contas não se teve mudança nenhuma, daí toda a dificuldade que ainda enfrentamos no ano de 2019 para promover as mudanças que o Brasil tanto precisa para se desenvolver. Mas enfim, a nossa expectativa é de que haja modificações positivas, de que esse ano possamos continuar avançando, não é? Em função daquilo que já aconteceu e daquilo que já vivenciamos. Queria trazer uma notícia aqui que considero deplorável para os novos tempos, né? Para essa expectativa que nós temos em relação ao ano que se inicia e em relação ao governo do estado do Piauí. 51 mil servidores seletistas, em média, são servidores que foram contratados antes da Constituição Federal de 2018, praticamente todos eles, não é? Nesse pacote de perversidade que foi aprovado a partir da iniciativa do governo estadual em 2019, no apagar das luzes do ano legislativo, foram para a Previdência Nacional, a Previdência Social do Brasil, né? A Previdência Geral. Eles eram estatutários, antes eram seletistas. Em 92 votou-se uma lei e os transformou em estatutários, ou seja, eles passaram a receber as vantagens que todos os demais servidores públicos do Estado. E agora, com esse projeto, volta de novo esses servidores para a Previdência Geral, eles voltam a ser seletistas. Mas o grande problema é que descobriu-se agora, de acordo com informações veiculadas na coluna do jornalista Arimatea Azevedo, já foi um fato que causou bastante espécie por conta da falta de planejamento administrativo, onde é que está o dinheiro do Estado do Piauí? E o que é que se faz com o dinheiro que se arrecada junto ao servidor? Essas pessoas tiveram descontos na folha, mas esses descontos, desde 2017, não estão sendo repassados para o INSS. Esses seletistas que já estavam constando como partícipes do processo de Previdência Geral. São aqueles servidores contratados por meio de teste seletivo, são servidores comissionados, mas que estão prestando serviços ao Estado, constam na folha de pagamento. No entanto, eles têm os valores descontados para o INSS e não repassados pelo governo. A pergunta é, o que é que se está fazendo com esse dinheiro? Mas surge também uma outra pergunta, onde é que estão a Polícia Federal, uma vez que, nesse caso, se está lesando o erário da União? Onde é que está o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal? Por que tamanha impunidade em relação a esse governador? Muitos amigos meus, jornalistas, que ainda persistem e não desistem de viver do jornalismo, né, de viver na labuta cotidiana do jornalismo, têm sido massacrados, têm sido perseguidos porque eles continuam denunciando ao longo de quase 20 anos os desmandos patrocinados pelo PT frente ao governo do Piauí. Outros já se venderam, né? Outro dia eu recebi mesmo a mensagem de um deles dizendo que a gente criticava muito o PT, mas estava faltando criticar outros governantes. Esse nosso canal, por exemplo, nós temos críticas em relação a praticamente todos os sistemas e abordamos praticamente todos os temas. Agora, no Piauí, nós não temos nada de positivo para falar do governo. Nada, absolutamente nada. Se você tiver alguma coisa, pode relacionar. A não ser aquelas pessoas que são contratadas para receber na folha, né, os servidores fantasmas, os lagarta, que o ex-deputado Robert Rios costumava denunciar. Se a pessoa passasse de madrugada na porta do Palácio de Karnak, iria escutar tranquilamente ranger de dentes e arrastar de correntes de tantos fantasmas que existem ali. Mas é lamentável esse fato. Um outro fato que nós consideramos profundamente lamentável é que, mais uma vez, isso não é mais nenhuma novidade, não é? Desde que eu me entendo praticamente por gente,
que existe esse problema do desabastecimento de água nos primeiros momentos do Ano Novo. Em Luiz Correia e Parnaíba, que são as principais cidades turísticas do estado do Piauí. É para onde acorrem todos os piauienses praticamente nesta época do ano, Réveillon. As pessoas, a partir do dia 27, já começam uma verdadeira romaria em direção ao litoral piauiense. E, lamentavelmente, sem água, principalmente sem água, né? Porque sem energia elétrica, tudo bem, o grande problema é o comércio, porque as pessoas têm cerveja para gelar, tem bebida para gelar, tem víveres para manter, não é? Refrigerados, enfim. O prejuízo é grande, mas você consegue, de certo modo, utilizando geradores. Agora, com relação ao abastecimento de água, é muito difícil você conter a demanda de água que não seja de forma coletiva e estruturada pelo poder público. Porque não adianta você ter um posto tubular em sua casa que não vai atender a necessidade de todas as pessoas que estão nessa época do ano visitando o litoral do Piauí. Então é lamentável dar essa notícia mais uma vez, sem água no litoral do Piauí. E o pior, agora, também na região da Grande Teresina. A região da Grande Teresina, as cidades de Altos, das quais nós tivemos notícias. José de Freitas, União, nós tivemos notícias também de Demerval Lobão, não é? E muitas outras comunidades pequenas no decurso desse trajeto, sem água a partir do dia 31 de dezembro, mais ou menos por volta de 22 horas, e amanhecendo o dia já a mais de 10 horas, 8 a 10 horas sem água, nesse dia 1º de janeiro de 2019. Então, a GESPISA, que foi reestruturada em Teresina, ou que se diz ter sido reestruturada em Teresina, não passou pelo mesmo processo de reestruturação no estado do Piauí, no interior do estado do Piauí. E com isso surge um outro processo que é empurrar o sistema para a privatização. Pode lembrar, o senhor que está me ouvindo, a senhora que está me vendo aqui, escutando as minhas palavras, que no começo do processo lá em Teresina, para eles entregarem para o sistema Águas de Teresina, que é um consórcio de grandes empreiteiras, de grandes grupos econômicos do Brasil, que compraram o sistema de abastecimento do Estado, 1 bilhão e 600 milhões de reais, e eles empurraram com base exatamente na desvalorização, na desclassificação, na desqualificação. Quer dizer, é tudo que esse pessoal do governo do Estado do Piauí sabe fazer, né? Desclassificar, atingir a reputação de uma empresa que existe desde o final dos anos 60 e que foi montada na estrutura de governo do Estado com o apoio da gestão dos militares, do que eles chamam de ditadura militar, e que realmente foi uma ditadura, mas que trouxe muitos avanços estruturais, inclusive a melhoria do sistema de abastecimento d'água e, com isso, debelando muitas das doenças que são de veiculação hídrica. Mas, em síntese, o que eles querem é desqualificar o sistema no interior para forçar também e igualmente a sua privatização, tal e qual fizeram na capital Teresina. É uma coisa assim que só mesmo a pessoa vivenciando aqui no Nordeste para saber. E eu insisto, né? Insisto em continuar como jornalista, mesmo muitos dos meus colegas tendo sido perseguidos, demitidos, tendo sido violados no seu mistério democrático, que é o que as pessoas têm para a liberdade de expressão, é um dos fundamentos, um dos pilares da democracia. Não existe democracia sem liberdade de expressão. Eu considero 3 fatores: a liberdade de expressão, a alternância de poder, que eu acho extremamente importante. Não pode ter apenas um governo ad eterno, como o PT queria se perpetuar no Brasil e tem se perpetuado no Piauí ao longo dos últimos 20 anos. E o terceiro ponto é exatamente a questão de um partido governando, que é fundamental, e outro partido vigiando, que é a oposição. Isso o Bismarck, Otto von Bismarck, responsável, marechal do exército prussiano, que foi responsável pela reunificação da Alemanha no começo do século XX. Ele dizia o seguinte: é preciso que haja um partido governando e outro partido vigiando, porque é fundamento da democracia. Então anote aí, são 3 os pilares que eu considero fundamentais, exatamente a liberdade de expressão, a alternância de poder, ou seja, mudança nas eleições. As pessoas
votando sempre para mudar, para renovar, como fazem os gaúchos, né? Eles nunca mantêm um governo, porque se o governo se compromete e não realiza, então eles têm a consciência crítica e apurada de que ele deve ser renovado, né? De que deve se mudar para outro governante. E o terceiro, que é exatamente a existência do governo e da oposição. Mas o fato de que nós vivemos num Estado totalmente dominado, controlado, como se fosse uma facção, como se fosse uma milícia e amparada, ancorada por partidos políticos que dão sustentação a esse tipo de prática nefasta, né, contra o cidadão. Porque o que eles deviam fazer era trabalhar para garantir liberdade de expressão, para garantir que os veículos de comunicação, os próprios veículos de comunicação, trabalham com esse objetivo de se alinhar ao governo, né, expulsando todos aqueles que defendem a participação do cidadão na construção da comunicação democrática. Então, os partidos deveriam trabalhar também com esse objetivo. Mas qual? De jeito nenhum. Nós não temos visto absolutamente ao longo de todo esse tempo. Vimos agora, como eu disse, em 2019, muitas mudanças positivas em nível nacional. Mas aqui na província, aqui no Nordeste, aqui no estado do Piauí, aqui onde vivemos, né, porque a gente vive no município, que por sua vez faz parte do estado, a unidade federada mais próxima do cidadão. Não é o país, a unidade federada mais próxima do cidadão é o estado e, claro, o município. Infelizmente, labutamos e sofremos e poucas mudanças ocorrem. Nós esperamos, pois, que 2020 nos traga essas mudanças pelas quais tanto ansiamos, né, pelas quais tanto trabalhamos. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.